Brasil Agora. Apresentação: Tiago Varela. Agora na Rádio Brasil, entrevista. Com muita satisfação que eu converso hoje com o advogado José Eimar Loguércio, ele que é sócio da LBS Advogados. Doutor José, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Você me ouve bem? Ouço bem, ouço bem. Que bom. Prazer estar aqui com você e com o pessoal da Rádio Brasil. Doutor, quero falar da reforma trabalhista, né, que voltou ao noticiário recentemente, quando o Partido dos Trabalhadores, né, por meio da presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, afirmou que caso Lula seja eleito presidente, ele deve revogar a reforma trabalhista, que está em vigor desde 2017, foi promulgada pelo então presidente Michel Temer. Antes da gente entrar exatamente nesse ponto, queria que o senhor, por favor, relembrasse para o nosso amigo ouvinte o que foi essa reforma trabalhista, doutor. Bom, acho que esse tema aparecer nesse momento é muito importante, não é, Tiago? Porque ele surge em função de uma revisão que a Espanha acaba de promover na sua reforma. Então, o que aconteceu no Brasil em 2017 com a reforma trabalhista? Ela começou com alguns artigos apenas apresentados no Congresso e depois ela praticamente modificou todo o nosso sistema de relação de trabalho, de emprego, de contratos de trabalho, prometendo que isso era uma forma de gerar empregos, né? Retirando direitos. Então, ela alterou questões muito centrais do nosso sistema de relações de trabalho, sem que se imaginasse, né, como centro, como sempre foram as legislações trabalhistas, como centro de proteção o trabalhador. A ideia que presidiu aquela reforma é de que menos direitos, mais trabalho. E o que é interessante é que esse tipo de reforma já havia sido experimentada em alguns países, sobretudo na Europa, né? E, ao longo dos anos, além de não gerar o emprego prometido, né, o que elas acabaram fazendo foi deprimir o sistema de proteção trabalhista, diminuir o sistema previdenciário e, portanto, além de não gerar o emprego prometido, o que ela acabou fazendo foi precarizar as relações de trabalho que, digamos assim, vinham, ao longo do tempo, com uma economia mais forte, não é? Formalizando trabalhadores com direitos. Então, esse foi o eixo ali da reforma de 2017, não é? Um discurso de que ela seria para gerar emprego, quando, na verdade, o que se está colocando, o que se colocou naquela legislação, foi um viés, né, de proteção do mercado, da economia do ponto de vista dos grandes conglomerados econômicos, e para o trabalhador, menos direitos e mais precariedade. E o que a gente está vendo hoje, doutor, é realmente essa precarização, quer dizer, a gente vê hoje uma taxa de desemprego altíssima, né? E a gente vê que os trabalhadores na informalidade não param, o número de trabalhadores na informalidade não para de crescer. Claro, a gente está vivendo aí período de pandemia, vários problemas econômicos, né, no Brasil, mas essa reforma também tem uma parcela de culpa nisso? A reforma tem uma parcela de culpa nisso e, Tiago, o que a pandemia revelou para o Brasil e para o mundo, né? Vamos lembrar que o Biden também assume a presidência nos Estados Unidos e diz: uma das centralidades do meu governo, né, do governo dele, é a questão do trabalho, né? Então, a Covid, de certo modo, a pandemia, ela potencializou aquilo que alguns já adiantavam com essas reformas que foram feitas com esse viés, né? O trabalho é o centro
ou deve ser, né, o centro de principal atuação do Estado para que uma economia tenha sustentação ao longo do tempo, né? Porque, afinal de contas, se nós vivemos da nossa renda de trabalho, nós precisamos, né? A economia precisa se alimentar de salários decentes, de salários justos, para que, inclusive, ela possa voltar a crescer, né? Quando você deprime os salários, quando você deprime as contribuições previdenciárias, o que você faz para quem tem um pequeno negócio? Você acaba com aquele pequeno negócio. Então, toda a lógica, o problema que a gente tem que compreender é assim, toda a lógica dessas grandes mudanças que foram feitas nesse viés que a gente chama de neoliberal, né? Eles vieram para proteger esses grandes conglomerados, né? Ele não veio para proteger o pequeno e médio comerciante, ele não veio para proteger o trabalho e o trabalhador. Ele veio para trazer lucro rápido para esses grandes conglomerados, né? E o que aconteceu na pandemia? Se verificou que, inclusive, determinados insumos que dependem de outros países, né, eles não chegavam. Então, bom, o trabalho voltou a ter uma centralidade. Basta ver que nós todos, sobretudo no auge dos períodos de confinamento, enfim, dependemos extremamente dos entregadores, que têm uma das piores relações de trabalho, enormemente precarizados, né? E que foram centrais. Trabalhadores da área de saúde, trabalhadores da área do comércio, muito precarizados nesse período e que tiveram uma centralidade enorme no período da pandemia. Então, de certo modo, tem essa contradição, né? A pandemia revelou que esse modelo de regulação para o trabalho está errado, né? E precisa ser modificado. Agora, o senhor falou, né, dos pequenos empresários, dos micro e pequenos empresários. Na opinião do senhor, né, uma vez revogada essa reforma trabalhista promulgada pelo Temer, que não só na sua opinião, mas na opinião de diversos especialistas, ela é nociva para o trabalhador brasileiro. Uma vez revogada essa reforma, alguma pequena reforma, alguma mudança na CLT seria necessária para, de certo modo, proteger também o pequeno e microempresário, que muitas vezes reclama que precisa até mesmo deixar um dinheiro reservado para questões trabalhistas, ou não? Ou o senhor acha que do jeito que estava é ideal? Eu acho que você tocou num ponto ótimo pelo seguinte, sobretudo no Brasil, né, que as palavras, digamos assim, no português, as palavras elas têm muita força. A palavra revogação, ela talvez, do ponto de vista político, ela coloque uma atenção sobre aquele fato, mas, do ponto de vista concreto, talvez ela não seja a melhor. O que se fará, o que se deve fazer em relação à reforma trabalhista é uma revisão profunda da sua rota, do seu eixo. Eu acho que não uma revogação que se dissesse, como você diz, vamos voltar para a CLT como ela era. Bom, qual CLT nós estamos falando? A CLT, ao longo dos anos, ela também sofreu pequenas reformas. A grande questão não é se você revoga ou não e volta atrás. Eu acho que nós não voltamos atrás. A questão é como é que você olha para frente. Tem determinadas questões que são fundamentais, e é o que a Espanha fez. A Espanha não revogou propriamente as suas reformas de 2008 e 2012. O que ela fez, e é fundamental o que ela está fazendo, é reorientar. Quer dizer, você se lembra que quando um dos slogans, digamos assim, do governo Bolsonaro era mais trabalho, menos direitos? Agora, você me diz, Tiago, qual país pensa no seu futuro, né, e no futuro das nossas pessoas que moram e vivem na condição de mais trabalho e menos direitos, né? O que nós temos a dizer é todo trabalho tem que ser protegido, independentemente se é uma relação de emprego formal clássica, aquela de longa duração, aquela que os nossos pais, nossos avós experimentaram,
Muitos de nós, da minha geração também, que você entra numa empresa e permanece naquela empresa até se aposentar. Esse tipo de trabalho, ele continua e é importante, mas ele convive com outras formas. O problema é que essas outras formas de trabalho que foram surgindo ficaram à margem das proteções sociais. Então, ele é um trabalhador, ele é um assalariado, mas ele não tem férias. A empresa não faz as contribuições previdenciárias da parte dele. Ele, se acidentar no trabalho, ele não tem proteção da Previdência. Então, ele está à margem de determinadas proteções. É isso que nós precisamos reorientar. Uma legislação trabalhista precisa proteger o trabalho, independentemente da forma com que ele se vincula, né, com o tomador de serviço. Então, eu acho que é isso que a Espanha está, digamos assim, nos dizendo. E ela fez isso, num processo de diálogo social. E você só tem diálogo social se você tiver uma democracia completa, não é? Então, o que me parece importante na fala da presidenta do Partido dos Trabalhadores é que ela diz, olha, o que a Espanha está fazendo, ela é um recado, ela é um sinal de que nós precisamos virar a chave. Nós precisamos ter diálogo social e construir uma nova política do trabalho que tenha como princípio a proteção do trabalho e não, digamos assim, a proteção máxima que os estados hoje têm feito para o mercado e, portanto, para as grandes corporações. Doutor, o senhor falou em diálogo social, né? E aí me veio na cabeça os sindicatos. Os sindicatos no Brasil vêm perdendo força já há muitos anos, inclusive nos próprios governos do Partido dos Trabalhadores, né, nos dois governos Lula, no governo Dilma, a gente já via também que os sindicatos estavam mais fragilizados. Qual que é o papel hoje dos sindicatos nesse diálogo social, né? Qual que é o papel dos sindicatos para dialogar com a sociedade e dentro dessa discussão de revogação ou de mudança na legislação trabalhista? Ótima pergunta, Tiago. Por quê? De fato, assim, os sindicatos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eles perderam, né, protagonismo. Mas tem uma contradição aí nessa questão. Não é que eles perderam propriamente protagonismo do ponto de vista da sua capacidade de organizar esses trabalhadores e essas trabalhadoras. É que as políticas neoliberais, elas foram todas muito orientadas para o individualismo. Então, nós passamos, digamos assim, a manter uma relação coletiva muito mais complexa do que aquela dos anos do período da industrialização, né? Você lembra, uma grande indústria como a Ford, por exemplo, ou como as indústrias aí na região de Campinas, me lembro da Cobrasma, da Bosch, foram grandes empresas que tinham, digamos assim, os trabalhadores trabalhando no mesmo local e com uma sensação de pertencimento muito forte. Isso facilitava a organização sindical. Com a terceirização, com a pulverização, com a diminuição dessas plantas, né, industriais muito grandes, houve uma maior dispersão, o que também dificultou a ação sindical. Por outro lado, o que se tem visto é que os trabalhadores, mesmo, por exemplo, trabalhadores agora nos Estados Unidos, na Google, na Amazon, resolveram voltar a falar em sindicatos, né? Por quê? Porque redescobriu uma coisa muito simples, que você não luta sozinho por melhores condições de vida e trabalho, né? Se você se unir... Então, o que tem acontecido nos últimos anos? Os sindicatos também têm se reinventado, têm procurado fazer aquilo que se chama de um sindicato mais cidadão, né? Um sindicato mais inserido, digamos assim, na realidade das pessoas, independentemente se elas pertencem ou não a uma categoria profissional, né? E isso revalorizou o papel do sindicato. E no diálogo social ele é fundamental, porque o diálogo social pressupõe que tenha a presença do Estado, que tenha a presença da representação dos trabalhadores por seus sindicatos e a representação empresarial, né? Isso é o que se chama de diálogo social
e que se construiu, digamos assim, a legislação mais protetiva do século passado no período de industrialização. E eu acho que eu sou otimista em relação a essa retomada, mas isso só se retoma com um governo que tenha um sentimento de democracia muito forte, né? Portanto, ele é fundamental, sim, que nós repensemos esse lugar aí do sindicato, né? Para nós, digamos assim, quebrarmos um pouco essa excessiva cultura individualista. 11h49, aliás, 11h50 agora. Doutor, o papo está ótimo, né? Tem vários assuntos aqui que a gente pode tratar, mas infelizmente o tempo é curto. Então, quero agradecer demais sua participação aqui no Jornal Brasil Agora e já convidar o senhor para voltar mais vezes para a gente conversar mais sobre esse assunto que é tão importante, que é de interesse da nossa sociedade. Obrigado, viu, doutor José? Eu que te agradeço, Tiago, e um grande abraço aí para os seus ouvintes e fico à disposição, qualquer momento, me chame, nós conversamos um pouco mais sobre isso. E eu tive o prazer de bater um papo com o Dr. José Imar Loguércio, advogado, um dos sócios da LBS Advogados. Mais uma vez, forte abraço, um excelente dia,